Em 1931, nascia em Araçoiaba da Serra José Rodrigues da Silva. Até aos 20 anos, trabalhou como ordenhador e boiadeiro em sua cidade natal. Aos 21 anos de idade, foi até a Cacique AM para cantar no programa de Zilá Gonzaga. A rádio estava começando a funcionar aqui em Sorocaba. E aí apareceu em Ujuca, sabe? A gente fazia, a direção da rádio fazia um programa nos bairros, né? E apareceu em Ujuca lá aquele cara magrinho, sabe? Ele era magrinho e cantando samba. Chegou lá, falou que ele era cantor, né? Aliás, que ele queria cantar, né? E explicou que a família dele era uma família de esportistas, né? E tudo mais. E se tinha uma vaga para ele, né? Lógico que tinha. Após algumas participações na Rádio Cacique AM, a emissora precisava de um novo locutor. Então, José Rubens fez uma reunião entre os funcionários, onde foi decidida a contratação de José Rodrigues da Silva. Em determinado momento da rádio, houve uma reuniãozinha entre o empresário José Rubens e mais alguns funcionários, e estava na falta de um apresentador sertanejo, que fosse humorístico. E lembrou-se o nome do Juca. E todos foram unânimes. Realmente, põe o Juca no horário que vai bem. E deu no que deu. O Juca se tornou uma pessoa muito importante no meio radiofônico sorocabano. Estamos apresentando Nojuca, a alegria do povo. O personagem Nojuca teve início na vanguarda, em Sorocaba. O sucesso foi tão grande que participou do filme Quelê de Pajeú, em 1968. Com licença de vocês. Chega, Nojuca. O senhor sente por aí que é mais macio. Hã? Frio? É mais macio. Pois sinto bastante. Pra mim, já é de velhice. O pobre tá cada vez pior. Surdo que nem barranco. Hã? Ô, Teito, estou lhe dizendo que nosso nascer de certo também fica sem sítio desta feita. Maleita? Nem que dê. Na vila eu não moro. Não costumo. Homem, você é surdo que nem largato. No mato. Oh, minha sempre se vive melhor. Foi casado com Dona Maria Aparecida Dias Postale da Silva, com quem teve 3 filhas, Sandra Maria, Maria Fernanda e Maria Francine. O Juca representou para mim tudo, porque ele deu 3 joias para mim, eu tenho 3 Marias, e as 3, para mim, é a coisa mais rica do mundo. É a Sandra Maria, é a Maria Fernanda e a Maria Francine. Então, ele era tudo, sabe? É ainda. Porque às vezes eu estou assim meio sufocadinha assim, eu peço para ele, eu lembro nele, dá a impressão que ele sempre está do meu lado me ajudando. Seu parceiro e escada nos picadeiros foi Gerson Aguirra. Porque ele foi um fenômeno. Só que quem produziu o humor era eu. Agora, ele em nome foi um fenômeno. Em nome foi um fenômeno. Em Ojuca e atrás de seus patrocinadores. Um deles era a padaria Pares. Era muito amigo, muito simpático, muito bom, uma pessoa muito boa, uma pessoa que se dava muito bem com os outros. E ele vinha aqui em Votorantim para que a gente fizesse alguma coisa com ele na rádio, para que trouxesse Tônico Tinoco, Pedro Benza de Estrada, e assim ele também participava com o circo, que era Circo Guaraciaba, Circo Ordepe. Seria 4 circos que vinham na Rua do Comércio. Então, esses cantores vinham lá por intermédio da rádio, intermédio do Iojuca. E a gente participava, contribuindo com o Iojuca. E ele era muito bom, um cara muito saudável, uma pessoa que
a gente muitas vezes foi adiantado. Eu acho que ele devia ficar um pouquinho aqui, porque ele tinha muita amizade e todos gostavam. O comunicador serviu de inspiração para o surgimento de novos radialistas. E teve uma festa na escola e eu me lembro que ele falou: Valquíria, eu quero levar você nessa festa porque é de um grande comunicador, do Inhojuca. E ele me pegou e colocou no cangote, estava muita gente nessa escola, e eu me lembro de uma música que ele cantou assim em Inhojuca: subi no abacateiro, desci do abacateiro. Desci do abacateiro, trepei no abacateiro, desci do abacateiro. Trepei no abacateiro, desci do abacateiro, trepei no abacateiro. Juca foi um dos grandes divulgadores da música raiz e do cururu. Lembrei da minha cuca, eu quero saudar Inhojuca, que tá debaixo do chão. Radialista afamado por toda a nossa região, era meio espeloteado pra falar na estação. Chegou a fazer muito show de cururu aqui também, na cidade. Ele chegou a fazer show lá num circo, lá em cima, ele fazia cururu, daí ele começou a reclamar pro Zé Franco, que não dava dinheiro. Daí trouxeram o Roberto Carlos, porque daí deu dinheiro. Mas ele investia, daí ele disse que comprou uma lambreta com esse dinheiro até. Ele investia em todo quanto é tipo, sertanejo, cururu, o que pintasse ele... E o povão ia mais por causa dele, porque gostava, né? Aquela roupa de palhaço dele, aquele jeitão dele. Um dos espetáculos mais vistos era o Casamento Caipira, onde Inhojuca se casava com Inhá Bentinha. O que a gente brincava? Nós chegamos a fazer shows em circo, quando era época festa junina, eu vestia de noiva e ele tinha uma lambreta, né? Ele tinha lambreta e nós fizemos em 3 lugares o show, eu fazendo o casamento, eu com Inhojuca. Então eu ia vestida de noiva, atrás da lambreta dele, grudada com ele, ia no circo, foi na Barcelona ainda, o circo estava armado lá, a gente veio fazer o casamento da Inhá Bentinha em Inhojuca. Depois de lá nós fomos em outro, na Vila Angélica, e depois de lá nós fomos para a rádio ainda para fazer lá, todo no dia só, um domingo só. A gente fez esse Casamento Caipira, foi maravilhoso. Talentoso, conquistou muitos amigos e foi até padrinho de casamento de Sabonete. Padrinho de casamento meu, né? Padrinho de casamento e depois ainda batizou ainda um filho meu. Eles são compadres, né? Compadre. O Inhojuca, ele falava a mesma coisa que estivesse aqui conversando com a gente. Fala a linguajar do povo, né? Esse foi o sucesso dele e a simplicidade, a humildade dele, que ele sempre teve, ele sempre foi humilde. E o talento, Inhojuca, sempre foi o melhor talento sertanejo que eu conheci. Não vou conhecer outro, porque ele era muito ótimo. Não era bom, ele era ótimo. No dia 28 de fevereiro de 1981, aos 50 anos, faleceu no hospital, vítima de infarto, o grande artista José Rodrigues da Silva. Inhojuca foi enterrado no cemitério em Araçoiaba da Serra. Aqui é um dos túmulos mais visitados que tem aqui no cemitério. E de finado ainda mais ainda. Vem gente de Sorocaba, vem gente da Capela. O carinho do rádio com Inhojuca era muito grande. Após seu falecimento, o operador de som da emissora colocou por muito tempo seus programas. A gente pôde perceber que o Juca era querido até demais, né? Aí, passado o enterro do Juca, eu ainda fiquei uma semana na Cacique. Trabalhei mais uma semana lá, rodando a gravação do Juca. E muita gente me ligava: escuta, o Juca não morreu? E eu sem saber o que falar, né, para o ouvinte, que tinha ouvinte que não sabia da morte dele. E eu me lembro até hoje que uma senhora ainda me ligou para mim, né? Uma segunda-feira, o Juca foi enterrado no domingo, na segunda-feira ela ligou para mim: escuta, eu tô ouvindo aqui o programa do Juca, fala para ele dar um alô para mim. E eu fiquei paralisado, sem saber o que dizer, né? Com tudo isso, eu ainda fiquei uma semana.
Só estou na gravação do Nhojuca, né? E para mim foi muito chocante isso aí. Uma coisa que me marcou muito. Nhojuca motivou o reconhecimento das cidades da região, como em Votorantim, que homenageia, e Araçoiaba da Serra, que denomina o estádio municipal e é referências do museu. E então o povo vem visitar, e não só do estado de São Paulo, mas vem pessoas também de outros países aqui também. Visitar e perguntam a respeito das fotos do Nhojuca, o que o Nhojuca foi radialista, foi um dos primeiros radialistas que teve que era Araçoiaba da Serra, depois não tivemos mais, assim, uma pessoa competente. Em seus 29 anos de carreira, não dá para falar da história do rádio na nossa região sem lembrar do saudoso Nhojuca. Ele marcou a vida de seus fiéis ouvintes, alegrava com suas histórias, familiares e amigos. Sempre valorizou a cultura popular. Foi um incansável comunicador que marcou uma geração. O humilde caipira continua sendo lembrado pela população de Votorantim, por onde fez inúmeros shows, em circos e na nossa tradicional festa junina. Sem contar que diariamente alegrava uma legião de ouvintes. Por tudo, a Prefeitura de Votorantim faz esta justa homenagem ao nosso querido Nhojuca, a alegria do povo. Um abração, felicidades. Desprezasse-me por outro desejo.